Questão 4, temos aqui uma questão que trata a respeito, especialmente, voltar um pouquinho, do Ministério Público do Trabalho. Pessoal, vamos lá, todo mundo já deve ser mestre em MPT, porque já suplantamos as questões de MPT, mas vamos lá enfrentar mais uma. Item 1, compete ao Procurador-Geral do Trabalho integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. Perfeito, pessoal. O que acontece? De fato, compete ao chefe da instituição, Procurador-Geral do Trabalho, no caso do MPT, integrar como membro nato e presidir tanto o Colégio de Procuradores, porque pensei comigo, o Colégio de Procuradores, fazendo uma revisão, é composto por todos os membros da ativa, no caso do MPT. Todos os membros da ativa. Se são todos os membros da ativa, obviamente, quem vai presidir é o chefe da instituição, MPT, Procurador-Geral do Trabalho. Do Conselho Superior. Quando a gente vai analisar a composição do Conselho Superior, nós devemos lembrar que tanto o chefe da instituição quanto o vice-chefe da instituição são membros natos, né? E é o chefe da instituição, no caso, o Procurador-Geral do Trabalho, que vai presidir. E a comissão do concurso, gente, também é ele que vai presidir a comissão do concurso. Eu lembro que quando eu fiz meu concurso de membro, lá na prova oral, a gente tem uma banca, lá no MPDFT, uma banca em L, sabe? E aí, o PGJ, né, o chefe do MPDFT, ele ficou bem no meio entre um examinador, nunca vou esquecer, de constitucional e de administrativo. Por que eu nunca vou esquecer? Porque ele embora presidente da comissão do concurso, ele não precisa fazer perguntas, tá? E as perguntas que ele faz não são pontuadas, mas a participação dele foi imprescindível, gente, porque eu tinha acabado de levar um pau, mas um pau do examinador de constitucional, e ele entrou para fazer perguntas que só me ajudaram, porque eram perguntas que eu sabia falar muito a respeito, era a respeito de difusos e coletivos, né? E ele me ajudou muito, porque eu estava com a autoestima lá no dedão do pé e ainda tinha direito administrativo para enfrentar. E aí ele entrou para fazer algumas perguntas rápidas que me colocaram lá em cima, então minha autoestima aumentou de novo e eu consegui fechar a minha prova oral com mais tranquilidade. Mas é isso, você deve memorizar que ele integra como membro nato e presidirá esses três órgãos. A comissão do concurso não é basicamente um órgão, mas tanto o colégio quanto o conselho são órgãos, ok? Bom, item 2. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é órgão normativo, competindo-lhe, entre outras funções, decidir os conflitos de atribuição entre órgãos da instituição. Gente, a gente já viu isso daqui trocentas vezes. Quem que vai decidir conflitos de atribuição entre os órgãos da instituição não é o Conselho Superior. O Conselho Superior tem trocentas competências importantíssimas, mas não é a decisão de conflito de atribuição. Quem decide conflito de atribuição é a Câmara de Coordenação e Revisão. Lembrando que essa decisão da Câmara, ela pode ser objeto de recurso. Então, originariamente, quem decide é a Câmara de Coordenação e Revisão. Mas se houver recurso por parte do membro e resignado, quem vai decidir é o próprio chefe da instituição, no caso, o Procurador-Geral do Trabalho. Item 3. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho acompanhar o estágio probatório dos membros e decidir sobre o vitaliciamento ou exoneração daquele que não cumprir as condições do referido estágio. Gente, aqui temos 2 pontos a serem analisados. Por quê? Porque, de fato, cabe ao corregedor acompanhar o estágio probatório do membro. Só que quem decide sobre o vitaliciamento ou exoneração daquele que não cumprir as condições do estágio probatório não é o corregedor. Você lembra comigo aqui que, para distinguir as competências correicionais do Conselho Superior e do corregedor, você tem que pensar da seguinte forma: enquanto o Conselho Superior e o próprio Procurador-Geral, ele delibera, ele determina, ele decide, o corregedor ou a Corregedoria Geral, ela cumpre, ela executa. Então, de fato, quem acompanha o estágio probatório é a Corregedoria, não é o Conselho.
Mas quem decide a respeito do cumprimento ou não cumprimento do estágio probatório é o conselho. Então, por isso que a alternativa está errada, ok? Item 4, os cargos de procurador do trabalho, procurador regional do trabalho, subprocurador-geral do trabalho, procurador-geral do trabalho constituem a carreira do Ministério Público do Trabalho. É que você já deve ter visto, pega, né? Sendo o cargo inicial de procurador do trabalho e o último nível de procurador-geral do trabalho. Gente, não é todo mundo que chega a procurador-geral do trabalho, porque esse cargo é um cargo eletivo, certo? Não é o PGR que vai escolher? Não é o colégio de procuradores do trabalho que vai eleger uma lista tríplice para que o PGR escolha? Então, não são todos, ok? Então, são sempre 3 cargos que compõem a carreira. O cargo inicial, o cargo intermediário e o cargo final. No caso do MPT, o procurador do trabalho, o procurador regional do trabalho e os subprocuradores do trabalho, ok? Então, esse item, por esse motivo, está falso e o gabarito é letra D de dado.